Estamos em um mundo tão adverso que hoje em dia quem controla as pessoas não são elas mesmas, e sim os algoritmos. Como parar de ser refém dos algoritmos, das redes sociais? Como parar de ter dopamina através das redes sociais? E como deixar de que as redes sociais influenciam o nosso pensamento e o controle sobre o que a gente tem na nossa vida? Um, colocar visivelmente no seu consciente os concorrentes da sua vida. Natan, como assim os concorrentes da minha vida? Esse concorrente, eu estou falando justamente, visivelmente, da Meta. A Meta, para quem não sabe, é a dona do Facebook e do Instagram, que são dois aplicativos, um dos maiores das redes sociais e que as pessoas mais ocupam tempo. A Meta descobriu como funciona a nossa mente, a nossa mentalidade, o nosso sistema de dopamina e como a gente consegue se, se virar refém das redes sociais da forma que a gente pensa. Só que se a gente não entender como funciona isso e como justamente a Meta se programou para fazer isso, a gente se tornar viciado nas redes sociais, a gente não vence o jogo. A gente não obtendo as regras do jogo, a gente nunca vai ganhar e vencer esse jogo. Então é muito importante você saber disso e saber que a Meta sim usa estrategicamente. Não é só você que é o viciado, não é só você que tem algum problema que é viciado nas redes sociais. E sim a Meta que fez estrategicamente para pegar todos os seres humanos a se tornarem viciados e refém delas. E claro, automaticamente dar mais benefícios a elas a longo prazo ou a curtos prazos. Um dos princípios para você entender sobre isso, que é o começo sobre esse assunto que estamos falando, é que estudos mostram que quantos mais resultados positivos a gente tiver de algo, a gente vai ser influenciado cada vez mais a repetir aquilo. Então, por exemplo, comer um bolo de chocolate é um resultado positivo ou negativo para o seu consciente, para o seu corpo? Bom, provavelmente vai ser um resultado positivo. Então você vai se influenciar mais ainda na próxima vez para comer um bolo de chocolate, porque é delicioso. Então gera um prazer em você, libera prazer, libera uma dopamina boa. Então você tem mais chance de repetir essa ação de comer um bolo. Mas agora, se você come algo que você não gosta e que você não gostou, você tem menos chance de repetir isso. Então, esse princípio foi o que fez basicamente a Meta fazer a gente se viciar no Facebook, no Instagram, e não só eles, também vem o TikTok, o WhatsApp, Twitter, todos esses aplicativos que fazem a gente ficar, às vezes, prender o nosso dia todo nas redes sociais. Então ela descobriu que quanto mais prazer a gente tem em fazer uma atividade, mais a gente vai repeti-la. Então, por exemplo, se você tem um prazer de ficar no TikTok, é mais provável que no outro dia você também fique mais horas do que você ficou hoje fazendo aquilo. Basta, no caso, trazendo aqui, eles entregaram conteúdo eficiente que você demonstre gostar. Então, por conta de curtidas e tal, eles começam a socializar que você gosta daquele conteúdo. Automaticamente eles entregam aquele conteúdo mais ainda para você, com o intuito de você gostar, liberar dopamina, que a gente está falando, e automaticamente você ficar ou repetir aquilo várias vezes. Por quê? Porque tudo que você gosta, que libera um prazer, você repete. Então é isso que basicamente é um dos princípios primordiais da Meta e das outras redes sociais que fazem você ficar filtrado nelas. É fazer você se prender com aquilo baseado na liberação de dopamina que você tem ao fazer aquela atividade. Então é esses os princípios que você tem que saber, porque sim, isso está concorrente à sua vida. Porque vamos colocar assim, na vida, você tem duas opções geralmente. Você tem várias opções para fazer. Tem a opção que você seguiu e também tem a opção oposta daquilo. Então, por exemplo, redes sociais.
trazem os vídeos e tal para você ver, você acaba se prendendo. Só que uma pergunta bem leve para você refletir. Tem como você ler e rolar o TikTok, ver vídeos no TikTok ao mesmo tempo? Não tem como. Então, justamente, você faz uma escolha do que você quer. Então, a verdade é que as redes sociais, de certa forma, veio para nos ajudar? Veio. Mas se você não usar ela com inteligência, ela veio para concorrer com a sua vida. Porque se você não ler, se você não aplicar um conhecimento, a sua vida está em jogo. Você está correndo um sério risco de não ter uma vida dos sonhos e justamente o que você quer. Então, de certa forma, por um lado, as redes sociais fazem concorrer com a nossa vida de certa forma. Então, por exemplo, eu estou aqui usando a rede do YouTube, que é uma rede social, para comunicar com vocês e aplicar, mostrar o conhecimento que eu tenho, para levar para vocês, vocês melhorar a vida de vocês, a realidade de vocês, mudar a realidade de vocês. Então, de certa forma, eu estou usando o YouTube com inteligência. Mas tem pessoas que não usam o YouTube com inteligência. Utilizam o YouTube para ver shorts, para ver vários videozinhos que não vão agregar nada na vida delas. Então, essas pessoas justamente são pessoas que as redes sociais estão concorrendo com a vida delas e não estão agregando a vida delas. No meu caso, as redes sociais estão agregando na minha vida, porque isso vai me fazer um ser humano mais próspero e eu vou conseguir atingir os meus objetivos, os meus sonhos e automaticamente ajudar o máximo de número de pessoas. Que lógico, é isso que está acima de tudo. Então, você tem que usar a rede social com inteligência. Tudo tem como a gente usar, mas com demasiado esforço, com demasiado prazer naquela atividade, com uma demasiada ação naquela atividade. Então, eu não estou dizendo que você não pode ver um TikTok, eu não estou dizendo que você não pode mexer no Instagram, mas com uma demasiada ação em cima daquilo. Porque se você ficar muito tempo, você vai se tornar viciado. Se tornando viciado, você se perde. Isso vira um concorrente para sua vida. Então, você virando um concorrente para sua vida, você acaba perdendo muito mais do que ganhando. Então, cara, pode sim ver um TikTok. Você também merece, às vezes, sair um pouco da sua vida, da sua rotina. Mas 95% que tem que ser vivido é parte da sua rotina. E não as redes sociais tá te mandando, tá te controlando. Por exemplo, as notificações. Muitas pessoas acabam deixando as notificações do celular ligada. Cara, eu não deixo as notificações do meu celular ligado. Sabe por quê? Porque as notificações do celular parece que são elas que mandam em ti e não tu que manda. Por exemplo, você deixa a notificação do TikTok ligada. Aí o TikTok fica toda hora te avisando que tem um vídeo novo. Cara, parece que o TikTok tá mandando você entrar no próprio aplicativo para ver o vídeo. Agora, quando você deixa a notificação desligada, você que decide entrar ou não a hora, o momento, o dia que você quiser naquele aplicativo. Então aí entra também a questão que eu já indico para vocês de, cara, deixa as notificações desligadas. Desligadas, porque é aí você que assume o controle da situação e não o algoritmo que assume o controle da situação. Porque, cara, é fato que se você deixar as notificações ligadas, é como se o algoritmo estivesse mandando você entrar ali. Como se não estivesse mandando para te ver aquele vídeo. As notificações têm esse certo malefício de meio que mandar em você, entre aspas, de certa forma. Então, deixe as notificações desligadas. Esses são os métodos que fazem você cada vez ficar viciado, liberar uma certa dopamina para você exercer aquilo. E como a gente estava falando, comentando, quanto mais você libera dopamina, uma dopamina boa, tem mais chances de você repetir aquilo. Repetindo aquilo, pode ser pelo lado ruim, pode ser pelo lado bom, depende daquilo que você está fazendo. Se você tem uma dopamina boa em ver TikTok, vídeos inúteis, cara, essa dopamina vai gerar uma ação, um acúmulo ruim. Mas se você tem uma liberação de dopamina gigantesca em ler livros, cara, isso daí vai gerar uma dopamina ótima e vai fazer você repetir. E, lógico, colocando aqui entre parênteses,
Repetições vão gerar um hábito, e um hábito gera um resultado, seja para o lado bom, seja para o lado ruim. Então você tem que parar para pensar o que, que você faz, o que libera a sua dopamina. É algo bom que vai te agregar algo futuramente, que vai mudar a sua vida? Ou não é? É algo que você está desperdiçando tempo com aquilo? Pare um pouco para pensar isso, reflita, pausa esse vídeo, fica uns 5 minutos pensando no que você está fazendo, nas ações que você está tomando, e se você realmente controla e lidera a sua vida, ou é o algoritmo que lidera e controla ela. 2. Eliminar os prazeres antecipatórios. Natan, como assim prazeres antecipatórios? Não estou entendendo nada. Vamos lá. Os prazeres antecipatórios são aqueles prazeres que acontecem antes de você tomar uma ação ou vivenciar algo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático meu, mas você pode agregar à sua situação. Quando eu era criança e eu e os meus pais a gente viajava, cara, eu sentia um prazer enorme antes de viajar. Mas quando eu estava viajando, aquele prazer não era a mesma coisa. Então, ou seja, estudos mostram que a gente demonstra um prazer maior antes de fazer aquela atividade. Então, por exemplo, você pensa, caraca, amanhã é o aniversário do fulano. Nossa, o aniversário vai ser muito legal, a gente vai comemorar, vai ter muita festa, vai ser não sei o quê. Quando chega esse momento, não parece tão satisfatório da maneira que você imaginava. Não é legal. O momento é legal, o momento é bacana. Mas o prazer que você estava imaginando antes não é aquilo que você está vivenciando no agora. Então, ou seja, é um prazer antecipatório. Então, estudos mostram que a gente tem um prazer antecipatório antes de fazer uma atividade. Só que você tem que tomar cuidado muito com esse prazer antecipatório. Porque que acontece? Antes de você, trazendo aqui para o algoritmo, antes de você entrar, por exemplo, no TikTok, você tem um prazer maior daquilo, você libera uma dopamina maior daquilo. E aí você entra ali, olha os vídeos, mas depois quando você sai, você se murcha todo. Você, cara, vem a falta da crença do mérito, você acaba se julgando por ter entrado, por ter se viciado naquilo e perdendo muito tempo, acaba vindo pensamentos negativos sobre aquilo, né, te julgando. Mas o que gerou tudo isso? O prazer antecipatório. Você sentiu um prazer antes de entrar naquilo, mas você não parou para pensar que aquilo geraria uns resultados ruins, tanto mentalmente, tanto fisicamente na sua vida em si. Então tome muito cuidado com os prazeres antecipatórios. São eles que fazem você sentir mais prazer, satisfação de fazer algo, mas a verdade é que aquilo ali não vai ser exatamente do jeito que você imagina. E depois de fazer isso, pode até gerar uma frustração no caso do TikTok. Também a gente pode trazer vários exemplos de pessoas que arrumam a mala antes de viajar com toda a intuição e tudo, mas quando chega na hora da viagem, quando chega no local onde que ela quer chegar daquela viagem, não é a mesma coisa que ela estava imaginando. Então, e tudo isso é o prazer antecipatório que acontece na nossa mente. Então, um método mais eficaz para você eliminar esse prazer antecipatório não é, de certa forma, eliminar ele, porque ele sempre vai continuar na sua vida. Ele é implementado na sua vida, está eternizado no seu inconsciente. Então, inconsciente são coisas que a gente não consegue mudar. Mas, de certa forma, você tem como manusear ele e tem como manter ele longe de você sem influenciar você perante coisas negativas. Como você pode fazer isso? Sabendo que o resultado final vai gerar um tédio, vai gerar uma falta de crença de mérito e que você vai se sentir mal por isso. Basta isso, você tem que colocar isso no seu consciente para automaticamente passar para o seu subconsciente e, graças a Deus, chegar no seu inconsciente, que vai ficar eternizado, você não vai conseguir mudar, você vai sempre se lembrar disso. É um método eficaz que eu utilizo e que eu passo para você utilizar.